Aqui, então, a gente segue, a gente vai ver, então, intervalo de confiança para uma variância, que a gente não tinha falado ainda, né, sobre intervalo e teste para variância, e esse é basicamente o foco dessa aula. Mas nós vamos ver também intervalo de confiança para duas médias, e aí que vem a ideia do estudo da variância, porque a gente vai ver que quando a gente estuda duas médias, a gente tem alguns pressupostos com base no que diz respeito à variância. Se essas variâncias podem ser consideradas iguais ou diferentes. Né? Então vai vir aqui, por fim, né, no final dessa aula, a gente vai falar do teste de homogeneidade de variância, que é o teste, então, que se faz antes de avaliar duas médias, tá? Então, eu vou chamar atenção disso durante essa aula. Então, vamos lá. Primeiro, intervalo de confiança para variância, ele utiliza a distribuição Q², tá? E ela é a base, então, para fazer inferência a respeito da variância, de uma variância. Então, tanto para o intervalo de confiança para uma variância, quanto para o teste de hipótese que a gente vai ver daqui a pouco. A pressuposição para o uso desse teste é que a variável em estudo tem que ter distribuição normal com média e variância desconhecidas, tá? Como é que eu obtenho o intervalo de confiança? A partir dessa expressão aqui, né? O limite inferior do intervalo é obtido a partir dessa expressão e o limite superior do intervalo a partir desta expressão. O numerador é o mesmo, né? N menos 1, tamanho da amostra menos 1, vezes S ao quadrado, que é a variância amostral. Perdão, a variância amostral. E aqui embaixo são dois quantis da distribuição Q². De onde é que vem esses quantis, né? Então, aqui tá as coisas que eu comentei, a variância amostral, o tamanho da amostra, né? Que é o que vai aparecer aqui no numerador. E esses dois quantis, então, são... Se eu tenho aqui a minha confiança, por exemplo, 95% de confiança, essa é a carinha da distribuição Q², tá, pessoal? Se eu tenho aqui 95% de confiança, eu vou ter, então, do lado esquerdo, né, 2,5% na caudinha e no lado direito 2,5%. Estes dois valores são dois valores, ou seja, ela não tem, né, então deixa eu falar aqui. Essa distribuição Q², ela só assume valores positivos, começa em 0 e vai até mais infinito. Então esses dois valores devem ser buscados na tabela, né, não são que nem a distribuição Z ou a distribuição T, dois valores simétricos, né, iguais com sinais contrários. Então, este valor aqui é o valor da distribuição Q² que vai me dar uma cauda esquerda de alfa dividido por 2, ou seja, né, sei lá, se eu estiver falando em 95%, a caudinha da esquerda com 2,5%. E este outro valor, é outro valor então que nós vamos buscar na tabela, que vai me dar a cauda na direita alfa sobre 2, né, por exemplo, 2,5%, tá? A distribuição Q², assim como a T, tem um parâmetro que são os graus de liberdade, né? Aqui o Ni, letrinha grega, que é N menos 1, tamanho da amostra menos 1, ok? É o denominador da variância. Essa é a distribuição Q², a tabela que a gente tem. Eu não vou, né, vou mostrar aqui para vocês, ela está lá na primeira aula que eu faço a revisão, né? Aparece lá, então, a distribuição Q² e a gente revisa ela. Mas nessa aula aqui eu vou dar mais foco da gente buscar esses quantis, né? Então, deixa eu voltar aqui. Esses quantis aqui nós vamos buscar usando o R, as funções do R, tá? Mas lá na tabela, então se vocês olharem lá, vocês vão chegar então nesses mesmos valores que a gente está mostrando aqui, né? Em alguns exemplos eu vou mostrando, então também o uso da tabela. Eu tenho aqui os meus graus de liberdade, então ela é bem parecida com a T nesse sentido, né? Então os graus de liberdade, que é N menos 1, tamanho da amostra menos 1, e ela é dividida em duas partes. Aqui eu acho os quantis, né, da cauda da esquerda, e aqui eu acho os quantis da cauda da direita. Então esse valor que eu tenho aqui são os valores das caudas, né? Ou seja, né, o valor que ficou lá na caudinha à esquerda. Então no exemplo que eu dei, se eu tiver uma cauda de 2,5%, pensando no confiança de 95%, eu vou ter uma cauda na esquerda de 2,5%, essa é a coluna que eu tenho que procurar o quantil, né, da caudinha da esquerda. Da mesma forma, eu vou ter uma caudinha do lado da direita, lá 2,5%, e essa é a coluna que eu vou achar o quantil do lado direito, certo? Então vamos a um exemplo. Uma das maneiras da gente manter sob controle a qualidade de um produto é, além de pensar, né, no valor especificado, no valor alvo, que seria a média, também controlar a variedade.
Então, a gente tem uma máquina que enche pacotes de café que está regulada para enchê-los conforme uma distribuição normal, com média 500, então pacotinhos de meio quilo de café. E a gente está preocupado, então, em identificar se ela está regulada quanto à variabilidade. Para isso, então, a gente colheu uma amostra de 16 pacotes e observou uma variância de 169 gramas a quadrado. Com base nesse resultado, vamos encontrar, então, um intervalo de 95% de confiança para a variância populacional, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui, né, a variância amostral, 169, o tamanho da amostra, 16. A partir daqui eu já preencho os meus dois numeradores aqui, né, para achar os dois limites. Então, 15, que é n-1, e 169, que é a variância, certo? Eu preciso agora só desses dois quantis. Então, se eu tenho 95% de confiança, eu tenho 2,5 na cauda da esquerda e eu tenho 2,5 na cauda da direita, certo? Se eu for lá na tabela, eu vou achar, né, lá na linha do 15, porque eu tenho 15 graus de liberdade, o valor 6,26 para a cauda de 2,5 à esquerda e o valor 27,49 para a cauda na direita, certo? Bom, aqui eu mostro, ó, como achar esses dois quantis. Então, esse Q1 e esse Q2 são esses valores, 6,26 e 27,49, tá? E eu acho usando a função QQISC, né? Então, o quantio da distribuição Q quadrado, cauda na esquerda 0,25, n-1 grau de liberdade. E aqui, na verdade, ele não me diz a cauda da direita, ele sempre vai buscar essa função, tudo que eu tenho até a um valor, né? Tudo que eu tenho à esquerda. Então, se eu tenho 2,5% na cauda da direita, é porque eu tenho 97,5 à esquerda, então 0,975, com n-1 grau de liberdade. Então, se eu usar isso aqui no R, eu vou chegar nesses dois quantis aqui, tá? Substituindo, então a gente tem o que? O quantio maior vai no limite inferior e o quantio menor, né? Então o 27,49 vem como denominador do limite inferior e o 6,26 vem como denominador do limite superior. Operando aqui, eu chego então que o meu intervalo de confiança para a variância vai de 92,22 até 404,95. Se eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter um intervalo de confiança para o desvio padrão, de 9,60 a 20,12. E aqui eu faço o cálculo, tá, desses dois limites. Então, tá aqui, ó, o 92,22 e o 404,8, que são aqui, né, os para variância. Tá? Diferençazinhas aqui em função de arredondamento, tá, pessoal? Não se preocupem quanto a isso. E a raiz quadrada desses dois valores, né, desses dois limites, vai me dar, então, os limites por intervalo de confiança para o desvio padrão. Beleza? E na sequência, vocês vão ter, então, alguns exercícios para obter intervalo de confiança para a variância e para o desvio de cada um desses exemplos aqui, desses exercícios, certo? Bom, agora a gente vai ver intervalo de confiança para duas médias, né? Então, a gente viu primeiro, então só relembrando, intervalo de confiança para uma média. A gente viu para uma média quando a gente conhece o valor da variância ou o tamanho da amostra grande, usando a distribuição Z, a gente viu isso lá na aula 6. E na aula 12, a gente viu o caso onde a gente não conhece desvio padrão populacional e temos uma amostra pequena, aula 12, certo? Agora, nós vamos estender, que geralmente é o maior uso, tá, pessoal? Nas pesquisas, comparar duas populações, tá? Então, aqui o nosso objetivo é calcular o intervalo de confiança para a diferença entre médias de duas populações, certo? O procedimento que a gente vai ver agora tem três pressupostos. O primeiro, que vale em todos que a gente viu até agora, né, para os testes, intervalo, né, todos os métodos de inferência clássica, que a variável em estudo tem distribuição normal. O segundo pressuposto diz que as variâncias populacionais são iguais. Veja, ele não diz que eu tenho que conhecer as variâncias populacionais, mas que eu tenho que supor que são iguais. E aqui eu botei, então, um mundo de pontos de interrogação, que é justamente o que a gente vai ver no final da aula de hoje. Como garantir esse pressuposto, como identificar se eu posso ou não considerar que as variâncias populacionais são iguais, que é o teste de homogeneidade de variâncias, que é o nosso último conteúdo da aula de hoje, beleza? E, por fim, as amostras são independentes.
Tá? Isso a gente viu lá na aula passada, o conceito de amostras independentes e pareadas, né? Então aqui, esse intervalo de confiança para duas médias são, então, para duas amostras independentes, certo? Bom, atendido esses pressupostos, o nosso objetivo então é comparar as médias de duas populações, estimando o intervalo para a diferença entre essas duas médias. E ele é calculado a partir desta expressão. Então, primeira coisa, obter as médias amostrais das minhas duas amostras e obter a diferença entre elas. Então, média da amostra 1 menos média da amostra 2. Aqui eu tenho mais e menos, né? Porque eu vou ter o intervalo, o limite inferior e o limite superior, né? Limite inferior com menos e o limite superior com mais. Igual o que a gente tinha lá no intervalo de confiança para uma média. Aqui eu tenho o valor da T, da distribuição T, que a gente usou também lá na aula 12, lembram? Que era o intervalo de confiança para uma média. Então, a distribuição T, né, com caudinhas, né, à esquerda e à direita de alfa sobre 2, já vamos falar dos graus de liberdade, já vai aparecer isso, e multiplica a raiz quadrada de 1 sobre N1, ou seja, 1 sobre o tamanho da amostra 1, mais 1 sobre N2, tamanho da amostra 2. E esta ponderação multiplica S ao quadrado. Quem é esse S ao quadrado? É a variância combinada. É uma variância, então, ponderada, né? Eu pondero as variâncias pelos graus de liberdade de cada uma das amostras. Então, a variância 1 eu multiplico por N1 menos 1, né? Tamanho da amostra 1 menos 1. A variância da amostra 2 pelos seus graus de liberdade, N2 menos 2. E embaixo eu divido, então, pelos dois pesos, né? É uma média ponderada, que vocês já viram lá na descritiva, né? Que são a soma dos dois pesos, que são a soma dos dois graus de liberdade. E aí, então, vem o que eu falei para vocês, que a T, que eu vou procurar lá, com caudinhas, né, alfa sobre 2 à esquerda e à direita, a gente sabe que, além do alfa, eu preciso saber os graus de liberdade da distribuição T, ou seja, para achar esse valor para colocar aqui na expressão, eu preciso saber os graus de liberdade. E os graus de liberdade também são combinados, eles são, então, a soma dos graus de liberdade das duas amostras, N1 menos 1 mais N2 menos 1, ok? Então, vamos a um exemplo. 10 cobaias adultas criadas em laboratório foram separadas aleatoriamente em dois grupos. Um dos grupos foi tratado com uma ração normalmente usada no laboratório, a gente vai chamar de ração padrão, e o outro grupo foi submetido a uma nova ração, uma ração experimental. Tá? As cobaias foram pesadas no início e no final do período de duração do experimento, e nós anotamos então o ganho de peso nesse período. Então, aqui, as 5 cobaias que comeram a ração experimental ganharam esses pesos, tiveram esses ganhos de peso em gramas. E as 5 cobaias que comeram durante aquele período a ração padrão tiveram estes 5 ganhos de peso. A gente quer um intervalo de confiança de 99% para a diferença entre as duas médias populacionais. Então, vamos lá, resolvendo. A variável em estudo, né, ganho de peso. E os nossos pressupostos. A variável estudo tem distribuição normal. Depois eu vou mostrar no R, tá, pessoal? Nós vamos, então, usar essas medidas, já que a gente tem os valores observados. Nós vamos testar a normalidade nas duas amostras, né? Usando lá Shapiro-Wilk, por exemplo. Segundo, as variâncias das populações são iguais. Então, isso a gente vai considerar aqui, porque a gente vai ver o teste no final dessa aula. Mas vocês vão ver que as duas amostras têm a mesma variância populacional, o S ao quadrado é igual a 70 nas duas amostras. E as duas amostras são independentes. Isso está dito aqui, né? Ó, elas foram separadas aleatoriamente. Então, as 5 cobaias que comeram ração experimental são independentes das 5 cobaias que comeram ração padrão. E aqui a nossa expressão, então, para o cálculo do intervalo de confiança. O que a gente precisa, então, é só buscar os valores das nossas amostras. Né? Então, a média de ganho de peso com a ração experimental foi 212 e com a ração padrão 188. Aqui estão as duas variâncias que eu falei para vocês, né? Dão iguais nas duas amostras. Então, a gente nem se preocuparia aqui, né, em testar se essas variâncias são iguais ou não, já que os dois valores amostrais são iguais, né? Qualquer teste vai aceitar a igualdade das duas variâncias populacionais. Tá? Mas a gente vai depois olhar exemplos onde a gente não vai ter essa igualdade atendida, tá? Então, que é o objetivo final da aula de hoje. O tamanho das duas amostras, 5. Eu calculo aqui a variância ponderada, né? A variância combinada, mas nem precisaria, né? Porque a média de dois valores iguais seria o mesmo valor 70, né? Mas só para mostrar a aplicação da fórmula.
E eu tenho tudo para colocar agora aqui, né? Então eu tenho 212, a média 1, 188, a média 2, os dois N's aqui, tamanho de amostra 5 e 5, e a variância combinada 70. Me falta agora só o valor T. Então o valor T, eu vou então precisar, primeiro, qual é a nossa significância? Nosso intervalo é de 99%, então o nosso alfa é 1, né? Então eu tenho meio em cada uma das duas caudinhas. E os graus de liberdade são a combinação dos dois graus de liberdade. 4 da primeira amostra, 4 da segunda, então 8 graus de liberdade. Então, se vocês forem lá na tabela da T, na linha 8 graus de liberdade, na coluna do 1% dos limites bilaterais, lembram? Olhando por cima, portanto, vocês vão encontrar o valor 3,355. Então, menos 3,355 mais 3,355, né? O menos e o mais que aparece aqui na fórmula, ok? Colocando, então, esses valores agora na expressão, eu obtenho, então, os meus limites. 6,24, limite inferior, 41,76, o limite superior. Então, a nossa conclusão é a seguinte, a probabilidade do intervalo... errinho aqui de arredondamento, tá? Depois eu arrumo isso. De 6,24 a 41,76, conter a diferença entre a média de ganho de peso da população que recebe, né, a ração experimental e a média de ganho de peso da população que recebe a ração padrão é 0,99, a probabilidade. Como o zero não está contido, por que o zero, gente? Porque eu estou falando agora de diferença entre duas médias. Se não houvesse diferença de ganho de peso entre as duas rações, eu esperaria zero para a diferença entre as duas médias. Como o zero não está contido nesse intervalo, que a gente lembram lá da comparação entre intervalo de confiança e teste de hipóteses? Eu posso usar um intervalo de confiança para testar uma hipótese. Então, essa é a hipótese que a gente está testando agora. Como o zero está fora do intervalo, a gente pode concluir que as médias são diferentes, sendo, portanto, a ração experimental melhor que a padrão, dá mais ganho de peso. Certo, pessoal? Bom, usando o R, como é que eu faria isso lá no R? Vou lá, então, pro R, melhor, tá? Estou aqui. Aquele exemplo lá que a gente viu lá, né, da máquina que enche o café, tá aqui, todinho passo a passo calculado também. E aqui tá, então, o exemplo da ração. Então, coloquei as minhas duas amostras de ganho de peso da ração experimental e da ração padrão. E aqui, então, vou testar a normalidade. Então, vejam, né? P-valor 0,314 para os dois. Então, estou aceitando a normalidade das duas distribuições, né, de ganhos de peso da ração experimental e da ração padrão. Vou calcular aqui as minhas medidas descritivas, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão chegar nos valores que a gente tinha visto lá, né? Média 212 e média 188, né? Aqui eu tenho o desvio, né? E não a variância, então é a raiz do 70 que a gente tinha. E eu calculo aqui a variância combinada e vou chegar no 70 que a gente tem lá nos slides. Bom, agora eu vou lá, então, obter o valor da tabela, né, T, da distribuição T, o valor crítico da distribuição T, para poder colocar, então, no cálculo do intervalo de confiança. Então, aqui eu estou buscando o valor que me deixa uma cauda à direita de 0,5% e à esquerda de 0,5%, né? Então, se eu rodar isso aqui, ó, tá ali o nosso valor, ó, 3,355. Lembram que era o valor que eu coloquei ali nos slides? Certo? Pronto, agora é só colocar tudo o que eu tenho nos meus dois intervalos e eu chego aqui, então, em 6,24 e 41,75. Certo? Então, na sequência, agora vocês têm alguns exercícios, né, onde a gente pede intervalo de confiança para a diferença entre as médias, para vocês exercitarem, tá? Agora vamos aos testes de variância. Então, o primeiro teste que a gente vai ver aqui é o teste para uma variância. Né? É o mesmo resultado que a gente tinha visto antes. É necessário, pressuposto, né, supor, garantir a normalidade da população de onde foi extraída a amostra. Então, ou isso vem no nosso problema, ou seja, ou vem lá pensando num problema prático, né? Ou vem de algum estudo anterior, ou eu vou usar os dados amostrais e testar a normalidade, tá? Bom, as hipóteses que eu vou testar. A minha H0 é de que a variância é igual a um valor especificado, contra uma alternativa de que a variância é diferente desse valor, maior ou menor, né? Então, hipótese bilateral, unilateral à direita ou unilateral à esquerda, certo?
A estatística do teste é a seguinte. Veja que o numerador é igualzinho àquele que a gente tinha lá do intervalo de confiança, é n-1, os graus de liberdade, que multiplica S ao quadrado variância amostral. E embaixo eu vou dividir, então, por esse valor, então, da hipótese de teste, né? Ou seja, o valor considerado padrão, o valor especificado. A variância populacional especificada, beleza? Que eu quero testar, né? Eu quero saber, então, se a variância é igual a um determinado valor, sigma zero ao quadrado. Bom, a tabela que eu vou utilizar aqui, então, a mesma que a gente tinha visto antes, a tabela aqui, quadrado. E eu vou colocar duas caudas, se a minha hipótese alternativa for bilateral, só a cauda da direita, se for unilateral à direita, só a cauda da esquerda, se for unilateral à esquerda, né? Então, lembrando, se for testes unilaterais, eu vou ter todo o alfa ou na cauda da direita ou na cauda da esquerda. Aqui eu estou exemplificando um caso de hipótese bilateral, beleza? Se cair entre esses dois, e esses valores da mesma forma que a gente viu lá no intervalo de confiança, aquele exemplo do café, mesma coisa que a gente vai, então, usar aqui. N-1 graus de liberdade, e eu vou procurar lá o meu alfa, a esquerda, alfa sobre 2, e a direita, alfa sobre 2, e vou achar esses dois valores lá críticos. Se o meu valor Q calculado aqui cair para o lado de cá, ou para o lado de lá, a minha decisão, então, é rejeitar H0, ou seja, a variância populacional não é igual ao valor especificado. É diferente no caso da hipótese bilateral, é maior ou menor no caso das hipóteses unilaterais, tá? Aqui, então, tá a tabela aqui quadrada de novo, pra gente, né, relembrar, porque eu tinha comentado antes. Então, aqui só o cuidado do que eu falei ali agora. Se o teste for bilateral, a gente divide o alfa e procura um valor na parte da esquerda e um valor na parte da direita. Senão, vai todo o alfa ou para a cauda da esquerda ou para a cauda da direita, tá? Voltei ao exemplo do café, tá? Então, agora nós vamos testar uma hipótese usando aquele exemplo do café. Então, né, a gente viu que o objetivo era controlar a variabilidade, que a máquina estava regulada para encher os pacotes com meio quilo em média e desvio padrão 10 gramas. Então, vejam, agora vem uma informação importante, que é a especificação quanto à variabilidade da máquina. Então, esse desvio igual a 10 gramas aqui é o nosso sigma zero, né? Ou 100 gramas ao quadrado, se a gente for olhar, então, a variância. É isso que a gente vai colocar, então, na nossa hipótese daqui a pouquinho, tá? Então, esse é o nosso valor padrão. Onde o peso de cada pacote distribui-se normalmente. Então, tá aqui a nossa pressuposição para o uso do teste, já que eu não tenho os valores para testar, né? Então, eu vou considerar isso como dado, o pressuposto atendido. Colhido, então, uma amostra de 16 pacotinhos, a gente observou variância de 169, e a gente quer saber, é possível afirmar com esse resultado que a máquina está desregulada quanto à variabilidade, supondo uma significância de 5%? Por quê, gente? A nossa hipótese H0 é de que a variância é igual a 100, né? A especificação lá para a regulagem da máquina é desvio 10, ou seja, variância 100. E eu encontrei uma variância amostral de 169. Ou seja, esse valor maior que 100 aqui, será que é um indício de desregulagem? Tá? E a nossa hipótese alternativa, então, é variância maior que 100, teste unilateral à direita. Por quê? Porque a gente está falando aqui em desregulagem quanto à variabilidade. Estar desregulado quanto à variabilidade seria uma variabilidade excessiva. Se fosse menor que 100, isso não seria problema, seria ótimo, né? A gente estar produzindo pacotes com baixa variabilidade, né? Então, menor que o 10, né? Ou 100 aqui, de variância. Tá? Então, por isso que o nosso teste aqui é unilateral à direita. Bom, o alfa dado ali, então, foi de 5%. Essa é a nossa estatística de teste, a gente pode utilizar ela, então, porque a gente tem aqui o pressuposto da normalidade, né, atendido, conforme a instrução do problema. E agora, então, eu posso colocar os valores da minha amostra. Então, eu tenho 16, né, 16 menos 1 é 15, vezes a variância amostral 169, e aqui está a minha variância de teste. Então, né, o valor da minha H0 aqui, que é variância igual a 100. Calculo isso aqui e chego, então, em 25,35. Certo? Colocando isso, então, lá na distribuição aqui quadrado, para a gente identificar, então, se a gente rejeita ou não a nossa hipótese, eu tenho, então, 15 graus de liberdade e o meu alfa vai todo para a cauda da direita, né? Hipótese unilateral à direita. A hipótese alternativa é unilateral à direita. Busco esse valor lá na tabela do Q quadrado, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como ver isso no R também.
né? E o nosso valor calculado ultrapassa o valor crítico. Portanto, a nossa decisão é rejeitar H0. Então, rejeitando H0, estou dizendo que a variância do meu processo está acima do que é especificado. Então, minha variância é maior que 100. Então, com 5% de significância, rejeitei H0, ou seja, sim, é possível afirmar que a máquina está desregulada quanto à variabilidade. Beleza? Aqui, né, só para mostrar para vocês, tá aqui, ó, 15 graus de liberdade, toda a cauda da direita tem 5% e tá aqui o nosso valor tabelado 25, tá, pessoal? No R a gente vai ver isso também, perdão, no R a gente vai ver isso também, tá? Então aqui no R eu coloquei o resultado, N igual a 16, VAR-P de variância populacional é 100, que é a nossa variância de teste, a variância amostral deu 169, e aí aqui eu calculo o nosso Q calculado, né? Lembram que era N menos 1 vezes a variância amostral dividido pela variância populacional, né? Ó, é isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô calculando lá. Então, calculei e cheguei no mesmo 25,35 que a gente tinha acabado de ver. Aqui eu vou lá buscar, então, o valor crítico da distribuição Q quadrado. Essa que a gente viu aqui, 25, com 15 graus de liberdade, cauda da direita de 5%. Né? Então, lembrando, o R sempre acumula tudo à esquerda. Então, se eu tenho 5 à direita, é porque eu tenho 95 à esquerda. Então, qual é o quantio da distribuição quadrado? Que me dá 0,95 à esquerda com N menos 1 grau de liberdade. Tá aqui o nosso 25, né? Arredondando o 25, aquele que está na tabela. E agora, usando o R, eu posso pedir também o meu P-valor. Então, o meu P-valor aqui, o que eu botei? Aqui está o valor da nossa estatística de teste, né? Ó, lembram? Isso aqui é o cálculo daqui de cima, 25,35. Eu vou lá e vejo, a partir disso aqui, qual é a probabilidade que eu tenho até o 25,35. Qual é a cauda, então, que eu tenho até. Então, tudo à esquerda. Só que o meu P-valor, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, o meu P-valor, tá aqui o 25,35, é a cauda da direita. Então, eu vou ter que fazer 1 menos esse valor. Tá aqui, 0,045, beleza? Ou seja, 4,5%. Esse é o nosso P-valor, tá? E aqui eu mostro no Excel como obter esse valor também. Lá no Excel a gente tem a função de sticky. Eu coloco o valor calculado aqui, 25,35, e os graus de liberdade. O Excel já me entrega a cauda da direita, ó, então vejo que o resultado é 0,045. Tá? Mesmo resultado que a gente teve aqui no R, só que ele já me dá a cauda da esquerda, perdão, da direita. E o R sempre me dá a esquerda, então por isso que eu fiz 1 menos aqui para ter o P-valor, tá? Então, como a significância do resultado é 4,54, é menor do que a significância atribuída, né, decidida lá no teste. O nível de significância era 5%. Né? Então, a minha decisão, quando o P-valor é menor que o meu alfa, a minha decisão, então, é rejeitar H0, tá? Que foi o que a gente tinha decidido ali anteriormente. Na sequência, vocês têm um outro exercício, ele está todo resolvido aqui passo a passo, fazendo na mão, olhando tabela e fazendo no R, tá? Então, para vocês olhem esse exercício resolvido. E na sequência tem mais esse exercício aqui para fazer também, tá? Tá aqui a resposta para vocês compararem. E chegamos ao final da aula de hoje com o teste importante para a gente dar sequência para a comparação entre médias. Lembra quando a gente viu lá o intervalo de confiança, dizia lá, intervalo de confiança para duas médias, dizia lá que a gente vai supor que as variâncias populacionais são iguais. De onde vem essa suposição? Pode vir de algum estudo anterior, dizendo que as variâncias, né, podem ser consideradas, né, em algum estudo foi testado e isso foi visto que elas são consideradas iguais, como a gente pode então fazer um teste para avaliar isso. E esse teste é o teste de homogeneidade de variâncias. Tá? Então, nós vamos precisar, para fazer esse teste, as duas estimativas de variância, da amostra 1 e da amostra 2. Tá? O teste que a gente vai fazer é este aqui. Verificar se as variâncias populacionais podem ser consideradas iguais ou diferentes. Beleza? A estatística de teste é justamente obtida, então o nome do teste é o teste F, nós vamos usar a distribuição F de Snedeker. Tá? Vocês já devem talvez ter visto também lá em probabilidade, mas está lá no material da aula 1 de revisão, né, onde eu falo da distribuição e mostro a tabela também. É obtida, então, a razão entre as duas variâncias, variância da amostra 1, variância da amostra 2. E aí eu vou comparar esse valor F calculado
com a distribuição F. A distribuição F tem uma carinha semelhante aqui quadrado, então ela também é uma distribuição assimétrica à direita e também só assume valores positivos. Começa aqui em 0 e vai até mais infinito. Então, como o meu teste aqui, ó, estão vendo aqui a hipótese alternativa, aqui eu tô falando só da homogeneidade de variância, tá? Geralmente a gente usa esse teste como um teste prévio ao uso do teste para média ou para o intervalo de médias, tá? Para duas médias. Então, o objetivo aqui sempre vai ser verificar se são iguais ou diferentes, ou seja, sempre um teste bilateral. Eu coloco metade do meu alfa na cauda da esquerda e olho metade do meu F, e boto a outra metade do meu alfa na cauda da direita. Então, se o meu F calculado cair em uma das caudas, eu rejeito H0. Um macetezinho que a gente sempre faz aqui é o seguinte: se eu dividir, quem é a amostra 1 e quem é a amostra 2, para botar a variância aqui, né, no numerador e no denominador. Se eu sempre colocar a variância maior sobre a variância menor, esse meu F vai sempre cair para o lado de cá, ó. O valor 1, então, começa de 0, passa pelo 1 e vai até mais infinito, beleza? Se eu dividir sempre a variância mostral maior pela variância mostral menor, a variância ou seja, decidir quem é a amostra 1 pela variância maior, esse meu F vai sempre dar um valor maior do que 1. Ou seja, nunca vai cair na cauda da esquerda. Isso eu garanto, então, me preocupar em só achar esse F crítico aqui. Tá, gente? Então, é um macetezinho que eu sempre botando variância maior sobre variância menor, eu nem preciso me preocupar com esse lado, porque não vai cair do lado de cá e não preciso me preocupar em buscar esse F do lado esquerdo. Ok, gente? Isso é um macete que se fazia antigamente, porque a gente usava tabelas, né? A gente não tinha software. E a tabela F é uma tabelinha bem grandinha, vocês devem ver que ela tem 3 páginas, e ela só me dá a cauda da direita. Ou seja, para eu ter a cauda da esquerda, eu deveria dobrar ela, né, ter mais 3 páginas. Ou fazer um cálculozinho lá que não vem ao caso aqui, nem mostrei para vocês, porque se a gente sempre dividir variância maior sobre variância menor, sempre vai ter a preocupação, então, com a cauda da direita. Mas cuidado, é sempre alfa sobre 2 na cauda da direita, tá, pessoal? Não é porque eu sempre estou dividindo maior sobre menor que o teste se torna unilateral. Não, ele continua sendo um teste bilateral. Eu vou dividir as caudas, né, o alfa em 2 caudas, mas eu só preciso me preocupar em buscar esse F crítico aqui, tá? Tá aqui a tabela, né? A tabela daqui quadrado da F tem 2 parâmetros, que são os graus de liberdade das 2 amostras. Então, esse Ni1 aqui é o grau de liberdade da amostra 1, então é tamanho da amostra 1 menos 2. Então, vamos supor que eu tenha lá 5 observações, o exemplo que a gente vai ver agora na sequência. Eu tenho 5 observações da amostra 1, então eu vou olhar nessa coluna aqui, ó, 4, certo? Eu tenho 4 graus de liberdade para a amostra 1. E o Ni2 é grau de liberdade da amostra 2. Então, se eu também tiver 5 observações na amostra 2, eu vou procurar aqui na linha do 4. Tá? Já volto aqui para a gente olhar esse exemplo, essa tabela, porque a gente vai usar esse valor no nosso exemplo aqui. Tá? Então, aqui o exemplo são as resistências de 2 tipos de concreto foram medidas, mostrando os resultados da tabela, né? Então, tá aqui. O concreto do tipo X teve estas resistências e o concreto do tipo Y teve estas resistências, tá? Vamos fixar um nível de significância de 10% e vamos testar a hipótese de igualdade das variâncias, considerando que os dados seguem distribuição normal. Nós vamos testar, tá? Já vou lá pro R daqui a pouquinho, nós vamos testar se a normalidade está aqui atendida, tá? Aqui eu vou primeiro calcular, então, um teste na mão, para depois a gente ir pro R. Então, eu vou precisar da variância do concreto do tipo X e da variância do concreto do tipo Y. Então, eu vou dividir 17,3 por 2,5, né? Essa é a minha estatística de teste. Tá aqui as minhas hipóteses, né? Lembrando lá, né? Sempre igualdade contra a diferença, né? Das variâncias. O meu alfa é de 10%. O meu F, então, é a razão entre as duas variâncias, a maior sobre a menor. Então, 17,3 sobre 2,5 me dá 6,92. E lá na tabela F, eu preciso buscar, então, o meu 10% de significância. Eu vou dividir em 2 caudas de 5. Na cauda da direita, então, que é o que eu vou procurar agora na tabela, eu vou voltar naquela página anterior ali pra gente ver, naquele slide anterior, eu tenho 5% na cauda da direita, certo? Porque eu dividi o alfa em 2 caudas. E eu preciso procurar, então, 4 graus de liberdade para a amostra 1 e 4 graus de liberdade para a amostra 2. Então, vamos lá buscar, ver que valor é esse aqui na minha tabela.
Então, eu falei para vocês, ó, 4 graus de liberdade da amostra 1, 4 graus de liberdade da amostra 1 e 4 graus de liberdade da amostra 2. Então, aqui os meus valores tabelados, valores críticos. Quanto que eu tenho de cauda? Ó, quanto que eu tenho de cauda na direita? 5%. Então, 6,39 é esse valorzinho lá do meu desenho aqui, nesse slide, ó, 6,39. Como 6,92 cai à direita do 6,39, a nossa decisão é rejeitar H0. E nesse caso, então, com 10% de significância, a gente vai assumir que as variâncias populacionais são diferentes. Tá, pessoal? Nesse teste, então, a gente vai relembrar ele na aula que vem, porque a gente vai fazer um teste para as médias. A gente vai querer avaliar a resistência média dos dois tipos de concreto. Então, a gente vai precisar relembrar aqui se a gente aceitou a igualdade ou a diferença das variâncias populacionais, tá? Aqui tá, então, o que eu tinha mostrado, 6,39. E aqui, então, primeiro, vamos só mostrar aqui rapidinho, depois eu vou lá pro R para mostrar o passo a passo, tá? No Excel, a gente tem a função distF, onde eu boto aqui o meu valor calculado, 6,92, e aqui os meus 2 graus de liberdade das duas amostras. Ele me entrega aqui, gente, ó, o valor de uma cauda, certo? Ele não entrega o valor das duas caudas, então eu preciso multiplicar esse valor por 2. Então, atentem quanto a isso, né, no uso do Excel, tá? Porque ele vai entregar só a cauda da direita. E o nosso teste é bilateral, então eu preciso multiplicar por 2. Tá? Então, a significância do meu resultado é 8,76, certo? Que é menor do que o nosso 10, né, que é o nosso nível de significância, e quando o p-valor é menor que o nível de significância, a nossa decisão é rejeitar H0, e, portanto, a gente decidiu pela diferença entre as variâncias. Então, agora vamos só lá dar uma olhadinha no R, para a gente finalizar. Tá aqui, ó, slide 28, concreto do tipo X, concreto do tipo Y. A variância dos dois concretos, tá ali, ó, 17,132,5, X e Y. E aqui eu vou fazer o teste para as duas distribuições, né, para o X e para o Y. Então, aceito normalidade para os dados de X, aceito normalidade para os dados de Y, ok? Na sequência, o F calculado, que é a divisão das duas variâncias, né, X por Y, 6,92. O F crítico, então vejam, 4 e 4 graus de liberdade, a função é QF, quantio da distribuição F, e ela sempre me dá, então, né, tudo acumulado até determinado valor. Então, como eu quero cauda na direita de 5%, lembram, né, 5% na direita e 5% na esquerda, a cauda da direita, então, vai ter 5%. Então, até aquela cauda, eu tenho 0,95. Tá? E aí, eu vou chegar naquele valor que a gente já tinha visto lá, ó, de 6,39, que a gente achou na tabela, certo? E aqui está o cálculo do p-valor. Então, aqui dentro, eu estou calculando a nossa estatística de teste ali, ó, que é a razão entre as duas variâncias, os 2 graus de liberdade. E aqui eu vou ter, então, tudo à esquerda, pessoal, fazendo isso, certo? Eu vou rodar só esse pedacinho para vocês verem, ó. Eu tenho tudo à esquerda. Então, eu tenho que fazer 1 menos isso para ter a cauda da direita. E eu preciso multiplicar por 2, porque o nosso teste é bilateral, ok? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou chegar naquele mesmo valor que eu tinha no Excel de 0,0876, 8,76%, que é menor do que 10% o nosso alfa, e por isso a gente rejeitou H0, tá? Voltamos aqui, então, esse exemplo aqui não tem exercícios, né? A gente termina aqui a aula, não vai ter exercícios, porque esses exercícios aqui vão aparecer na próxima aula, né? Onde a gente vai fazer o teste de homogeneidade de variâncias antes de fazer o teste da comparação de duas médias, ok?